Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Deixemos nosso coração penetrar-se pela inestimável paz de Jesus, de modo a criarmos um ambiente propício ao entendimento, à assimilação e à prática da lição evangélica que estudaremos hoje. Esta lição nos vem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, no qual o evangelista reproduz a seguinte fala de Jesus. Disse o Mestre: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Sem dúvida, uma frase, uma sentença emblemática. O contexto em que esta frase de Jesus foi pronunciada revela que logo após o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, Jesus fez uma espécie de reunião apenas com os discípulos, nas quais deu diversas orientações para o que viria após o regresso de Jesus ao plano espiritual, as responsabilidades e compromissos que os discípulos deveriam ter com o Evangelho de Jesus. E duas expressões são emblemáticas nesta fala de Jesus. Vós sois o sal da terra, que já refletimos anteriormente, e vós sois a luz do mundo. Mas a primeira pergunta que nós devemos responder é: qual a missão da luz? Com a palavra, então, o benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 105 da obra Fonte Viva, através da pena mediúnica de Chico Xavier. Para Emmanuel, a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Então, uma trilogia importantíssima: clarear caminhos, ver por onde se anda, remover as sombras e salvar as vidas que possam perder-se na escuridão. E ele diz mais: e se somos a luz do mundo, temos como dever, mediante nossos atos, atitudes e comportamento, iluminar a vida daqueles que caminham conosco, na condição de nosso próximo, pois foi o próprio Cristo quem afirmou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, na continuação da fala de Emmanuel, ele apresenta outra trilogia em relação aos deveres que nós temos que ter para com o nosso próximo. Os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso comportamento são essenciais no processo de iluminação da vida do próximo, como, de resto, no nosso processo de autoiluminação.
Então, assim nós entendemos a missão da luz. Mas há uma outra pergunta. Qual a importância da luz? E aí nós vamos lá na obra Ensinos e Parábolas de Jesus, de Cairbar Schutel, em que ele, o autor, explica: a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Então, duas dimensões importantes da importância da luz. Sem luz, não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Exatamente para poder complementar o que ele disse anteriormente: indispensável à vida material, indispensável à vida espiritual. E ele diz ainda: apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará, incontinente, de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sob o módio significa também alqueire, da má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo. Ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Olha que interessante. Se do ponto de vista físico a ausência da luz acaba com a vida, do ponto de vista espiritual, se nós escondermos a sabedoria, a luz da sabedoria, que cada um carrega em si mesmo, a humanidade inteira ficará debatendo-se em trevas. Imagina todas essas pessoas, todos esses cientistas que fizeram descobertas maravilhosas. Se eles procedessem à descoberta e guardassem para eles, não comunicassem aos seus pares científicos, estaríamos ainda na Idade da Pedra. Mas eu penso que vale a pena recordar que esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele não trata exclusivamente do Sermão das Bem-aventuranças. Ele tem outras informações importantes, como esse aconselhamento e preparação dos discípulos para a missão evangelizadora que teriam após a partida de Jesus. É um capítulo que tem 48 versículos. Mas é no último versículo, no 48º, que Jesus faz a maior de todas as exaltações, numa espécie de convocação a todos nós, dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Algo que nós temos e já aprendemos e já estudamos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Feitas essas considerações iniciais, reflitamos sobre os versículos 14, 15 e 16. As falas, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, fazem parte daquilo que se convencionou chamar de ensinos diretos de Jesus. Mas por que Jesus afirmou para os discípulos: vós sois a luz do mundo? Por quê? O confrade Richard Simonetti, na sua obra A Voz do Monte, lá na página 62, ele dá uma dica dessa motivação pela qual Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele diz que somente os que são a luz do mundo, os que afugentam as trevas reinantes,
estão de plena posse do Evangelho de Jesus. Mas uma posse que não se reduz a ter o conhecimento do Evangelho, mas fundamentalmente de praticar o Evangelho. O Evangelho é a luz que ilumina, que dá significado à vida, que valoriza a vida. E como Jesus estava preparando os discípulos para a missão evangelizadora que viria em seguida à sua partida, ele fez esta afirmação: vós sois a luz do mundo. E se nós buscarmos um significado para esta expressão de Jesus, nós vamos perceber que essa afirmativa evidencia, mais uma vez, uma proposta educacional do Mestre para todos nós. Como proposta educacional, ela tem um resultado esperado. Que a gente sabe que a própria evolução de cada um de nós, dos seres humanos de uma forma geral, é um caminho que vai das trevas para a luz. Cada degrau que nós subimos na escada evolutiva, cada vez mais nos tornamos melhor iluminados. Por essa razão é que nós devemos considerar a luz aí em duas dimensões distintas, que eu já falei anteriormente. E que foi colocado tão brilhantemente pelo Cairbar Schutel na obra Ensinos e Parábolas de Jesus. Na dimensão física, é a luz que faz progredir o universo pelos diferentes sóis que iluminam os mundos, sendo inclusive essenciais à manutenção da vida, como no caso do planeta Terra. Já imaginaram o que seria de nós se não houvesse o Sol? Mas tem uma outra dimensão da luz, que é a luz na alma. O foco clareador da mente em suas nuances de razão e sentimento. A luz na alma garante esclarecimento, segurança e reconforto. Mas observe, meu amigo, minha amiga, que o tema luz é recorrente nas falas de Jesus. Observemos, por exemplo, no Evangelho de João, o evangelista que retratou fielmente a dimensão espiritual de Jesus, que o termo luz aparece em diferentes versículos da narrativa evangélica do discípulo amado. No capítulo 1, versículos 4 a 9, há uma narrativa de João, melhor dizendo, que diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo.
João está nos descrevendo, o evangelista João está nos descrevendo a importância de João, o Batista, na testificação da luz que era Jesus. Salvo o melhor juízo, há uma música do Roberto Carlos que diz: essa luz só pode ser Jesus. No capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais adiante, no capítulo 9, versículo 5, Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E no capítulo 12, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, em diferentes oportunidades, Jesus anunciou a importância da luz para todos nós. Mas que lições estão presentes, então, nesta fala de Jesus? É preciso compreender, inicialmente, que as parábolas evangélicas contadas por Jesus são imagens tomadas das realidades terrestres. São tomadas para serem sinais das realidades reveladas por Deus. Elas precisam de uma explicação mais profunda. Nós não podemos ficar na superficialidade da letra. Nós temos que penetrar o espírito da letra. A primeira lição que a gente depreende desta fala de Jesus, vós sois a luz do mundo, é que o Mestre deseja que todos nós reflitamos a luz que Ele mesmo é. E que eu citei anteriormente naqueles diferentes capítulos e versículos do Evangelho de João. E Caribach Schutel, nesse aspecto, ele ensina que Jesus é a luz do mundo. Essa luz ilumina a lei, distingue-a do que não é lei, orientando todas as almas de um modo racional, inteligível, para cumprirem a lei, obedecerem à lei, praticarem as ordenações da lei. Olha que interessante. Jesus, como luz do mundo, ele ilumina a lei. Que lei? As leis de Deus. E já nos orienta, já nos ajuda na questão da escolha, do livre-arbítrio. Mostrando o que está na lei e o que não é da lei. Com que finalidade? Aí aparece outra trilogia. Para cumprir, obedecer e praticar a lei. Não basta apenas cumprir e obedecer, mas essencialmente praticar. Ora, considerando que Jesus também disse, vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço, claro está que nós podemos ser essa luz, sem dúvida. Mas uma pergunta vai nos incomodar. Como? Como nós podemos ser luz? Em primeiro lugar, estabeleçamos que cada um terá um clarão diferente do clarão do outro. Pois a depender do grau de evolução espiritual, essa luminosidade será maior em um, menor no outro. Por exemplo, Chico Xavier, quando encarnado, estava anos-luz à frente da maioria dos mortais da sua época. Porque está diretamente relacionado essa potência iluminativa ao grau de evolução espiritual.
O venerando Emmanuel, refletindo sobre esse versículo 14, vós sois a luz do mundo, lá do 5º capítulo do Evangelho de Mateus, na obra Fonte Viva, capítulo 105. Esse capítulo 105 é intitulado Sois Luz. Algo que eu recomendo todo mundo ler. O Emmanuel diz: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Olha que interessante. Se já não bastasse ser uma responsabilidade, era uma responsabilidade tremenda, muito grande, muito importante, vital. A missão da luz, diz Emmanuel, é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Já tínhamos falado nisso anteriormente, mas agora tem um adendo que ele coloca. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante no bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. O combustível de que fala o Emmanuel, ele mostra o combustível na usina, na candeia, fala do sol, do candelabro, mas da luz da alma. Qual é o combustível? A fé. A fé, essa nossa ligação íntima com Deus. O processo de autoiluminação é um processo de fé. É uma demonstração de fé. E é por isso que o Emmanuel, no final desta narrativa, ele diz que se nós estamos interessados em acompanhar de fato Jesus, nós vamos ter que doar incessantemente todas as nossas forças na prática do bem. Quem é que vai conseguir fazer isto? Quem estiver iluminado. Quem tiver clareado a própria alma. Mas há uma segunda lição nesta afirmação que o Emmanuel aponta no final, é o item 6 dessa narrativa do Emmanuel. Ele no final diz uma coisa importantíssima. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, a segunda lição que eu considero nesta afirmação de Jesus, vós sois a luz do mundo, é exatamente isso que o Emmanuel está dizendo quando ele arremata a narrativa do capítulo 105, Sois Luz, da obra Fonte Viva. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Lâmpada morta é lâmpada queimada. Não serve para nada. A terceira lição
que nós podemos aprender nesta fala de Jesus vem quando nós buscamos responder a seguinte pergunta: a luz de que necessito está dentro ou fora de mim mesmo? Eu vou buscar essa luz fora de mim ou ela está em mim mesmo? Faz parte do meu ser. Aí eu encontrei uma historinha contada por Emmanuel no capítulo 10. O título do capítulo é A Resposta, da obra Sinais de Rumo. Uma historinha pequena, mas muito interessante. O Emmanuel diz assim: o homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou. Então alguém chegou diante de Jesus e clamou para Jesus, falou para Jesus: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo sombra, maldade e indiferença, angústia e aflição. Domino as criaturas que, a meu ver, se debatem no mar de trevas. Senhor, onde está o caminho que me assegure a libertação? Então a gente interpreta que é um espírito que está diante de Jesus, preso ainda à crosta terrestre, preso no que ele chama maldade, indiferença, angústia e aflição, todas essas coisas desagradáveis e inúteis que são produzidas pelos homens, e ele quer se libertar disso. E Emmanuel então diz: Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Então a gente percebe que é uma tomada de decisão de cada um de nós. Mas você poderia perguntar: mas onde está essa luz em mim mesmo? No conhecimento, na aplicação das leis de Deus. Há pouco nós falávamos exatamente sobre essa questão da lei, do cumprimento da lei, que o Caibar Schudel nos ensinou. Essa luz que ilumina a lei que nós devemos cumprir, obedecer e praticar. A gente já viu isso anteriormente. Mas não apenas no conhecimento e na aplicação das leis de Deus, mas também na vivência terrena consoante os princípios do Evangelho de Jesus. A vivência do homem sobre a terra tem que ser pautada pelo Evangelho de Jesus, pelas orientações do Evangelho de Jesus. Eu costumo sempre dizer que nas situações de dificuldade para decidir, nós deveríamos sempre perguntar: Jesus, se tu estivesses aqui, como tu farias? Agora, se nós conhecemos o Evangelho e praticamos o Evangelho, a solução será mais prática. Não digo que será mais fácil, digo que será mais prática, que é diferente de ser fácil. Que muitas decisões que precisamos tomar são difíceis, demoradas, sofridas. Faz parte do processo evolutivo. Não por acaso, o mesmo Emmanuel, agora em outra obra, a obra é A Vinha de Luz, lá no capítulo intitulado Brilhe a Vossa Luz, ele diz que o Evangelho
é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Olha que interessante. Se a prática do Evangelho vai garantir a todos nós uma vivência menos atribulada, o Emmanuel está dizendo o que significa o Evangelho. Ele chama o Evangelho de sol da imortalidade. Qual é a função do sol? Iluminar e aquecer. E que a doutrina dos espíritos, o espiritismo, nos apresenta muitas informações, muitas orientações para que a gente possa se conduzir nessa atualidade do mundo. Nós não podemos exclusivamente ler o Evangelho. Nós temos que estudá-lo. E mais do que estudá-lo, nós temos que aplicá-lo. Mesmo que muitas vezes debaixo de muito sacrifício. Mas, repito, faz parte do processo evolutivo. Sem isso, nós não subiremos um degrau na escada evolutiva. Mas retomando lá o capítulo 5, versículo 15, Jesus disse ainda: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Eu creio que aqui é necessário a gente entender o significado de alguns termos que estão nesta fala de Jesus. Por exemplo, o termo candeia. Candeia vem do latim candela, que é uma vela de sebo ou de cera. Significa também um aparelho de iluminação que se suspende por um prego com um recipiente de folha de Flandres, ou de barro, ou de outro material qualquer. Recipiente esse que é abastecido com óleo, no qual se embebe uma torcida. Torcida é um pavio. E que é muito empregado em casas pobres. Casas que não têm iluminação elétrica, por exemplo. E que na época de Jesus, que não existia energia elétrica, todas as casas tinham lá a sua candeia. A palavra alqueire, do árabe alcail, é uma antiga medida de capacidade para secos e líquidos. Medida essa que era variável de terra para terra, de lugar para lugar. Na Europa correspondia mais ou menos a 13 litros. Na China, entre 10 e 31. No Brasil, a palavra alqueire é uma medida agrária. Medir terras. E varia de acordo com a região. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em Goiás e Minas Gerais, o alqueire corresponde a 48.400 metros quadrados. Enquanto que em São Paulo é exatamente a metade. 24.200 metros quadrados. É uma medida agrária. O uso simbólico do alqueire, na fala de Jesus, deve-se essencialmente a seu emprego pelas sociedades secretas que existiam à época de Jesus e antes de Jesus. A ideia básica é tirar o que está oculto, o que está dentro, está no interior, está debaixo de alguma coisa. Você pode encontrar o alqueire discriminado, ou descrito, melhor dizendo, como uma caixa de madeira, bem fechadinha. E o que você colocar ali embaixo e cobrir com a caixa, não aparece. A luz que você colocar ali embaixo
não ilumina. Vamos perceber, vamos entender que nessa fala de Jesus, a luz simboliza o esclarecimento, a orientação. A luz significa o processo educativo. Tudo isso é capaz de nos transformar em pessoas melhores. A expressão nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire significa dizer que sem a luz da razão desfalece a nossa fé. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho de informação, de conhecimento, que está dentro de mim, que representa a possibilidade da minha autoiluminação na prática desse conhecimento, sem a luz da razão, perde o sentido, a aplicação. A minha fé desfalece. Eu me afasto de Deus. Eu tenho conhecimento, mas não sei o que fazer com ele. Emmanuel, tecendo comentários sobre essa passagem de Mateus na obra O Evangelho por Emmanuel, volume 1, lá na lição 58, intitulada Candeia, ele faz umas observações interessantes que eu trago para vocês agora. Ele diz: a candeia luminosa acima do velador não é somente um problema de verbalismo doutrinário. Então ele está pedindo para a gente avançar nessa questão, nesta compreensão. Nós temos que buscar o espírito da letra, e não a letra pura e simples. Ele diz: claro que as nossas convicções públicas revelam pensamento aberto e coração arejado, na sincera demonstração de nossas concepções mais íntimas. O ensinamento do Cristo, porém, aí ele coloca uma conjunção adversativa, lançava raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. Então ele diz que por mais ativos que nós sejamos, mais predispostos, mais proativos que nós sejamos, quando estamos com o pensamento aberto e o coração arejado, o ensinamento que Jesus trazia para a gente ia para além dessas convicções que ele chama convicções públicas. Por isso que ele diz: lançava raízes mais profundas no solo do entendimento. Nós temos que buscar o verdadeiro significado. Ele diz ainda: a lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da existência. O que é que Emmanuel está querendo dizer para nós? Que na nossa vida, na nossa existência, nós testemunhamos a nossa luz pelos nossos pensamentos, palavras e condutas. Nas diferentes situações da vida, que ele chama ângulos da existência. E ele diz algo mais importante em seguida. Ele diz: o discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Ou seja, nós estamos sendo permanentemente cobrados por nós mesmos e pelas circunstâncias para sermos melhores. E aí ele vai começar a dar aqui alguns exemplos. Ele vai dizer assim: se foste ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Olha que interessante. Você foi ofendido. Você tem vontade, você sabe que deve perdoar.
Mas não pegue essa vontade de perdoar e coloque aí no que ele chama dobra escura do melindre doente, enfermiço. Não, não se sinta melindrado. Tenha coragem e perdoe. Ponto. Ele diz: se encontraste a dificuldade, não escondas a coragem nos resvaladouros da fuga. Quem não encontra dificuldade a todo instante, a toda hora na vida, na existência? Todos nós. Sempre encontramos. Mas na hora que aparece a dificuldade, qual deve ser a nossa postura? Correr, fugir ou enfrentar? Enfrentar com a sabedoria evangélica de Jesus. Diz o Emmanuel: se foste surpreendido pela provação dolorosa e áspera, não enterres o talento de tua fé no pantanal do desânimo. Ah, que interessante. Passamos por um grande desafio, uma grande prova, dolorosa, dura. Muitos, então, desistem, claudicam na fé, entram no processo de abatimento, desanimam. Vamos lembrar a fala de Jesus: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Diz o Emmanuel: se foste tocado pela dor, não arremesses a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. Toda dor nos chama à realidade, seja ela física ou moral ou espiritual. E nós não podemos ficar indiferentes e insensíveis à dor. Ela tem um significado, ela traz uma lição. Se sofres a perseguição e a calúnia, não arrojes a oração ao abismo da revolta e do desespero. Está sendo perseguido, está sendo caluniado, nada de se revoltar nem ficar desesperado. Orar com a convicção de que receberá a força necessária para enfrentar a dificuldade. Diz o Emmanuel: se a luta te impôs a marcha entre espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desalento. Quantos de nós permanentemente está transitando entre espinheiros? Está recebendo, muitas vezes em belas taças, fel e vinagre. Jesus recebeu vinagre quando disse: tenho sede. Não cuspiu o vinagre, não ofendeu o centurião. Diz o Emmanuel: faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Aí está a receita. Todos nós somos peregrinos na face da terra, estamos em viagem. E devemos viajar com esse companheiro, o amigo celestial, que é Jesus. Mas há condições essenciais para que a gente faça essa viagem na companhia do amigo celestial. Que a gente tenha o coração elevado ao que Emmanuel chama vontade divina, que a gente deixe a cabeça erguida na fidelidade à religião que nós esposamos, o credo que nós temos. A religião do dever bem cumprido, da consciência edificada, da consciência limpa, reta, elevada, no bem. E que nós tenhamos os nossos braços sempre ativos, prontos, preparados, diligentes para realizar as boas obras. Sempre.
E ele termina dizendo: não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los. Ou seja, não sufoca o conhecimento, vós sois a luz do mundo. Aprende a usá-los, a benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo. Porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo na cruz seja o teu prêmio entre os homens, adquirirás na vida eterna a glória de haver buscado a divina ressurreição. Simplesmente fantástico o arremate que o Emmanuel dá nessa fala, nesse texto. Mesmo que nós sejamos crucificados pelos homens, pela nossa forma de ser, de agir, de pensar, vamos receber essa cruz como um sacrifício supremo, sabendo que, não obstante sermos crucificados pelos homens, nós ressurgiremos na vida eterna. E ressurgiremos gloriosos. Porque pela aceitação dessa crucificação que os homens nos impuseram, que a sociedade nos impõe, nós conseguimos a divina ressurreição. Eu creio que com essa maravilhosa explicação do Emmanuel, nós podemos reconhecer a importância de sermos luz no mundo, de compartilharmos nossos conhecimentos, especialmente testemunhando aquilo que aprendemos. E que o grande combustível na manutenção da nossa autoiluminação e da iluminação daqueles que estão conosco é a nossa própria fé. Como eu sempre digo, aquele instrumento que mede a distância entre nós e Deus, e que é inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor a fé. Quanto menor a distância, maior a fé. Agradecendo o carinho da atenção, as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.